Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas. Olá, você está no programa Caminho das Estrelas. Eu sou o Dr. Sérgio Felipe. E eu sou Marina Renault. Nós vamos falar sobre Transmutação e transformação. A palavra é sua. Eu percebo que muita gente está querendo mudar de vida, né? Então está insatisfeito com o trabalho, com a própria vida. E o que é isso? Isso é um processo que nós todos estamos passando, porque nesse momento nossa alma pede espaço para viver. A gente tem vivido muito em função do ego. Que é isso? São os desejos externos, são as necessidades dos outros, são o que o mundo espera da gente. E regras também do mundo, regras sociais de como eu devo ser, eu tenho que prosperar, eu tenho que ganhar isso. E isso traz insatisfação para a alma. A alma é uma parte nossa pura, é a nossa parte mais genuína. É como a nossa criança interior que quer se aventurar na vida, quer descobrir a vida, quer desbravar, quer experimentar. A alma é curiosa, ela gosta de alegria, prazer. E quantos de nós estamos vivendo isso? Quantas pessoas estão vivendo naquele cotidiano massacrante? Acorda cedo, trabalha, vive sob uma pressão enorme, chega para dormir e na sexta-feira fala sextei ou sextou, porque é tudo o que quer ao final de semana. E aí vive nessa roda viva que não está de acordo com a alma. Então esse processo de transmutação é um processo interior de se encontrar no mundo, de entender o que realmente eu vim fazer. E como eu acho isso que eu vim fazer? O caminho de achar isso é procurar o que traz prazer, o que traz realização, o que traz entusiasmo. O que você faria se você não precisasse de recurso nenhum financeiro? Como você viveria isso? E indo nesse caminho, nessa direção para dentro, a gente vai se descobrindo e descobrindo novos talentos. E mesmo também no processo de transmutação, desenvolvendo esses potenciais que ainda estão adormecidos dentro de nós, mas que são dons e talentos que pedem para se manifestar no mundo. Conforme a gente vai trabalhando nisso, a vida vai se transformando e nós vamos nos alinhando com o nosso propósito divino. Te dou a palavra. Eu acho que o nosso processo de transformação é uma movimentação intrínseca do mergulho que a gente faz aqui na existência, do nosso processo reencarnatório. Pensa comigo o seguinte, nós estamos submersos na natureza. Você está submerso numa referência pontual da natureza, que é o seu corpo. O seu corpo é uma representação dessa natureza. Então vamos pegar vamos dizer assim, uma figura de linguagem da própria natureza. Uma planta que vai se desenvolver, ela se desenvolve a partir de uma semente. Veja que interessante, a semente, ela para germinar, ela precisa estar debaixo da terra, onde não se chega à luz e onde tem coisas podres, para falar a verdade, não é? Úmida. E aí a casca da semente, ela rompe, ela se quebra. E aí surge, abre-se o meristema com as células que vão formar o caule que sobe, transfixa a terra e alcança a luz. Alcançando a luz, começa a formar a flor. A flor antecede o fruto. Então essa flor, ela se abre à luz do sol. Depois ocorre um despetalar dessa flor. E aí ela vai acumulando nutrientes e vai formando o fruto. Aí o fruto se desenvolve, amadurece, cai na terra e começa o ciclo novamente. Porque a semente vai para debaixo da terra e aí ela volta a germinar. Então, primeiro, a natureza tem uma ciclicidade. Segundo, a natureza
ela, ela tem todo um processo de disrupção, não é? Quando uma semente, por exemplo, ela apodrece e a casca e aí abre o meristema, não é? Então, a própria natureza que nos cerca e onde nós estamos submersos é indutora do processo transformador. Nós temos o germe do desenvolvimento que seria o eu profundo, a consciência profunda do ser. Mas nós precisamos de desvelar, tirar os véus. E a natureza tem esse papel. Então, no trânsito com a vida, nas diversas situações, desde do nosso nascimento, desenvolvimento intrauterino, o nosso nascimento, a infância, a adolescência, a fase adulta, a senilidade, o processo de passagem, todo esse movimento é a natureza nos dando ambiência que provoca e que nos habilita para esse desvelar. Então, o processo de transmutação ou transformação é um movimento a qual nós estamos sujeitos, induzidos pela própria natureza do estar aqui. E a minha pergunta é, você percebe o quanto a vida, a natureza onde você está submerso, está chamando você para que haja a evidência da sua essência, da sua melhor parte? Pegando essa fala, pensando a nível cósmico, o papel do ser humano aqui, nós seres humanos carregamos dentro de nós essa semente da divindade dentro de nós. E o nosso papel é abrir essa semente, deixar que essa semente desperte e se transforme num portal de luz, onde nós vamos viver segundo a nossa essência, manifestar a nossa mais pura identidade, que não é esse corpo, que não é esse nome. É muito além disso. É a nossa essência divina. E como flores, florescemos e perfumamos o mundo. Então, o nosso papel é isso. No primeiro momento, é um trabalho, pegando essa referência da semente, de purificação. Tirar aquilo que não serve, tirar essas crenças que foram colocadas ou que nós temos traumas dessa ou de outras vidas, tirar todas essas falas de não do mundo de dentro de nós que nos limitam e que hoje somos limitados porque acreditamos totalmente nisso. Então, esse trabalho de purificação. E o que é isso? Para chegar nisso, é preciso um trabalho de autoconhecimento. Então, vamos lá, eu percebo que você pode perceber que você fica muito nervosa e se altera muito com as coisas. Opa, peraí. Então, não é o outro que me tira do eixo, não é uma situação, sou eu que saio do meu eixo. Então, observando isso, o que eu posso fazer por mim, e esse é o nosso trabalho, o trabalho de cada um de nós, para voltar para esse eixo interno. E como eu treino esse trabalho de voltar para o eixo interno, dentro desse movimento da vida, que é um movimento turbulento, que nos chama sempre para fora. Então, isso é um exercício e que cabe a cada um de nós fazer. E aí, a gente vai precisando olhar todas essas partes nossas que precisam dessa transmutação, que precisam dessa transformação. E ter um trabalho diário, efetivo e determinado para poder entrar nesse processo de purificação. Então, isso ninguém vai fazer por nós. Não adianta rezar, não adianta ir buscar fora o que é a responsabilidade de cada um de nós. Maria Madalena nos fala de apaixonar-se pela vida, de abraçar a vida, tomar responsabilidade pela vida, comprometer-se profundamente com essa encarnação. Então, a gente vai precisando de conhecimento, muito conhecimento, autoconhecimento e fazer esse exercício diário dentro de nós. Feito esse exercício, que a gente não vai se purificar do dia para a noite, isso é um processo profundo, a gente vai junto despertando essa luz, essa semente, esses talentos, encontrando novas maneiras de viver que estão mais de acordo
com, com essa essência, mais de acordo com esse prazer, mais de acordo com leveza. Sempre que a vida está muito pesada, muito tensa, significa esse não é o caminho. E como entender isso, né? Como entender porque a gente vive imerso numa sociedade ou num planeta que tem histórias de tanta dor, de guerra, de fome, de doença. Porque nós acreditamos nisso, nós tiramos esse poder da vida de nós. Se nós viemos florescer, você veja, uma flor nasce num pântano. Lótus, que é a flor mais pura que representa nosso chakra coronário, nasce do lodo. Então é aí que nós vamos desabrochar. É desse lodo que muitas vezes está a nossa vida no momento. É conseguir pegar toda essa energia e usar a nosso favor para que a gente possa florescer e embelezar o planeta, a nossa vida, o nosso redor. E eu entendo que também para isso, além do trabalho de autoconhecimento, é muito necessário fazer as escolhas do dia a dia. Então, escolher o que eu escuto e o que eu falo. O que eu vejo notícias ruins, dramas, ou eu procuro ouvir uma música boa, meditar e me conectar com o bem, com a luz. Quando uma pessoa me conta algo nocivo, eu entro naquilo, eu procuro procurar uma solução e ver esperança, toda essa dificuldade como um caminho de nos levar para uma luz. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho diário de cada um de nós, constante. Meu, dele, constante. E a cada minuto da nossa vida, a vida nos chama a uma escolha. O que eu escolho, isso é assumir responsabilidade pela vida. O que eu escolho agora? Eu vou ver um programa que não me acrescenta em nada ou vou ler um livro? Eu vou falar uma palavra de luz ou me silenciar nesse bem para não entrar numa discussão ou numa energia conflituosa? Ou eu vou esperar e me colocar num outro momento com equilíbrio, com sabedoria? A escolha é constante. Essa é a nossa grande responsabilidade para conosco em primeiro lugar. E dando esses passos, a gente começa efetivamente a transformar a nossa vida. E entender que esse processo é a nossa vida, é o nosso dia a dia. O processo de florescer. Ainda que às vezes venham tempestades, raios, um animal coma nossas folhinhas, faz parte também do caminho. A gente vai, volta para essa força interior e fala, não, estou aqui dentro, eu vim florescer, eu vim vibrar, eu vim expressar essa força, essa luz. Então, eu vou ultrapassar isso. Até porque nada, nem ninguém podem ser maior do que a força de Deus em nós, que é a força do nosso Espírito em nós, a força e o poder da nossa luz, aqui e agora. É interessante que houve pesquisadores que detectaram a presença desse eu profundo, desse ser divino. Você pega até, por exemplo, pesquisadores improváveis como Freud, que se antagonizou ao pensamento religioso, e ele fala de um superego, que é, na verdade, de alguma forma, a instância ética superior, não é? Que poderia ter um ponto de coincidência com a nossa conexão com aquilo que é o bom, o belo, o amor, as forças superiores. O Jung, que também foi colega do Freud na escola de Salpêtrière, aluno do professor Charcot, ele já coloca que existe sim um eu profundo, um self, um eu verdadeiro. E esse eu do Jung é um eu espiritual, porque o Jung ele dizia, o bebê humano não é um papel em branco que vem com uma história para ser escrita. Ele vem com uma história pregressa. Então ele traz a paligênese, o processo da reencarnação, para os estudos da medicina. E colocando que, na verdade, todo esse processo é realmente um desvelar desse eu profundo, ao encontro dessa essência. Então nós temos essas referências, que são referências espirituais, mesmo dentro da medicina ou da psicologia, a partir desses autores. A questão também
eu queria que você pensasse sobre isso. Esses processos disruptivos pelos quais nós passamos, como por exemplo quando um passarinho está apertado dentro do ovo, porque é hora dele nascer. Então ele rompe aquela casca e todo aquele processo parece um processo destrutivo. Só que a gente precisa de ter um discernimento entre o processo destrutivo e o processo disruptivo. Porque o processo disruptivo faz parte do processo transformador. Então, nas nossas vidas, a gente precisa de ver aquele momento mais complexo, mais difícil. Você vê o passarinho, quando ele sai do ovo, ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele está completamente... Primeiro, ele está esgotado pela força que ele está fazendo para sair daquilo. Segundo, o que ele olha está tudo quebrado. Ele ainda não voou, ele ainda não foi acolhido, ele ainda não viu a luz do sol ou pôde ter qualquer tipo de sensação ou percepção de tudo que é bom da natureza e que pode acolher ele. Ele ainda está vitimizado pelo processo de rompimento, do desconhecido, do sofrimento. Ele ainda está sobre aquele padrão. Então, na tua vida, assim, como é que você se identifica naqueles problemas mais complexos que você está vivendo? Será que você não está que nem um passarinho num momento disruptivo que está saindo do ovo e está vendo as coisas ainda muito quebradas, sem ainda enxergar as possibilidades de voo, de renovação de vida, e, na verdade, você não estaria passando por uma crise destrutiva, mas por uma disrupção transformadora e libertadora? É uma questão importante, não é? Agora, com que ferramentas eu vou perceber isso? Porque, às vezes, a gente não tem essas ferramentas, não é? Às vezes, alguns recursos, eles podem nos auxiliar. Por exemplo, o processo meditativo, ele é uma ferramenta de acesso ao mundo interno, mas às vezes a gente não tem aquela serenidade ou aquela possibilidade na hora do desespero para entrar no processo meditativo, não é? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode entrar numa conexão que é através da oração. Então, através da oração, você recorre a uma instância superior porque você não está conseguindo dar conta. Então, você arremessa e transfixa todo pensamento ruim, toda ideia ruim, toda sensação de desespero, como se fosse uma nuvem te envolvendo, e você transfixa isso, arremessando a tua mente para uma instância superior, luminosa, onde você pode se apegar e começar a resgatar, por sintonia, a tua luz interior. Então, aí você, na medida em que esse movimento é um movimento sincero de busca, você vai ter uma janela que vai se abrir, não é? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, esse é um movimento, é uma forma interessante, não é? Depois, quando você já consegue caminhar dentro dos novos passos, aí é o fortalecimento dessa estrutura interna, o processo meditativo, é o processo também de você se enxergar como um ser da natureza que veio também para fazer uma entrega, para compartilhar com o ecossistema, com o nosso universo de convivência, a luz que você traz dentro de você. Então, fica aqui a ideia de que a essência nossa, em qualquer circunstância, ela está presente. A gente precisa de ter acesso e consciência para essa luz interior. Não importa o que está acontecendo lá fora, é possível se chegar a essa essência. E se chegando a essa essência, é possível encontrar uma resposta. Um outro auxiliar, uma ferramenta auxiliar, chama-se tempo. O tempo é um auxiliar extraordinário. Às vezes a gente precisa utilizar os recursos que nos ligam às luzes, que nos arremessam para o nosso eu profundo, verdadeiro, e também saber articular ou saber esperar o tempo, onde tudo pode amadurecer. Você não fala para uma jabuticabeira, dá jabuticaba, e ela dá de uma vez. Você precisa regar, você precisa expor ao sol, você precisa pôr boa terra, você precisa pôr adubo, você precisa cuidar, você precisa zelar e precisa esperar o tempo de amadurecimento. Então, o tempo também é um excelente recurso,
Porque as forças da natureza que nos levam à evolução e iluminação são forças inexoráveis. Ninguém escapa dessa força maior. Pegando esse exemplo do passarinho, tão bonito esse exemplo, né? Vou fazer um paralelo com a borboleta, a lagarta. A lagarta, quando entra nesse processo, ela entra numa casca. Ela não tem ideia do que ela vai virar. Ela se rasteja na vida. Eu fico pensando que a lagarta deve olhar os pássaros, as abelhinhas, os beija-flores e falar: nossa, eu estou aqui me arrastando. Ela não tem a menor esperança de ser outra coisa além de se arrastar e ser lagarta. E um dia a vida vem com essa grande surpresa. Ela, de repente, entra nesse casulo, onde ela vai passando por um processo interior de metamorfose. Mal sabe a lagarta que tem asas para se abrir, que ela vai voar. E esse é o nosso processo. A vida é esse mergulho no desconhecido. A gente não sabe onde vai dar. A gente não sabe aonde vai chegar. A gente não sabe o jardim que vai voar. Mas o nosso processo é a abertura dessas asas, é a nossa luz, é o nosso perfume, que a gente desconhece. Nós, durante tantas vidas, vivemos com esse ego na frente. Não tem nada de errado com ego. Mas quando a gente vive só identificado com essa personalidade, a gente não percebe que essa essência está aqui, querendo se expandir, querendo explorar a vida. As asas é essa alma que quer viver, que quer achar um caminho. E nós não conhecemos, na verdade, quem vamos nos tornar. Porque não sabemos, não conhecemos o caminho desse voo da borboleta. Então, esse é o processo que quase todo mundo é um exagero, mas que muita gente está passando aqui no planeta. Essa metamorfose de abrir as asas para uma nova vida, de um novo voo. Acho que é todo mundo mesmo. Acho que todo Tem mundo. gente que eu acho que está meio dormido aí, não sei. Mas nossa. Existe um anseio. Tá. Esse novo voo, essa vida, esse desbravar, esse desconhecido. E esse mergulho no desconhecido é render-se à vida, render-se à alma, render-se à vontade do espírito. Eu não sei onde vai dar, mas eu estou aqui a fim de fazer alguma coisa nova. Eu não sei exatamente quais são os meus talentos. Eu vou dar os pequenos passos e usar esse tempo necessário e permitir esse fluir, fazendo o nosso trabalho de cada dia, fazendo o nosso trabalho de formiguinha a cada dia, entendendo que não estamos sós. Nós estamos acompanhados de seres de muita luz, de anjos, de arcanjos, da força do nosso espírito, que é Deus em nós, junto conosco, através de nós. É um trabalho em conjunto, é por aí que Deus se expressa, através de nós, dentro de nós, conosco, porque Deus é tudo. Então, esse despertar dessa semente crística para que a gente possa abrir esse portal de luz que somos e iluminar esse planeta, iluminar a nossa vida e assim iluminar tudo. Esse é o nosso caminho. E esse eu não diria um desafio, é apenas um aprendizado novo, que a gente ainda desconhece. E é o nosso caminho, ele tem beleza. Tem beleza até nas dores, porque tudo tem um propósito. Então, quando a gente abraça aquela dor e não sabe por que ela está lá e não entende, eu abraço ela e falo: tá bom, você tem um propósito, você quer me levar para formar essas asas, você quer me levar para esse voo do espírito, para essa manifestação da minha essência no mundo. Nós temos uma força incomensurável, a gente está longe de imaginar essa força. Quantas histórias tem de curas milagrosas, de uma mãe que levantou um carro para tirar um filho de baixo. A gente não tem ideia do nosso poder. A gente está nesse processo de descoberta. E também existe beleza nesse processo. Ainda que a gente não saiba como fazer nesse momento, como resolver. Porque o que eu não sei, a alma sabe. Deus sabe em mim. Então, mergulhar nesse desconhecido é render-se à vida, entregar. Eu ainda não sei, mas eu estou aqui. E eu sei que existe um bem maior. Eu sei que eu vim para esse brilho. Eu sei que eu vim para manifestar minha luz. E aí me mostra como.
Fala consigo mesmo e com a força de Deus em você. Me mostra o caminho e se rende à vida. Ainda que eu desconheça esses passos na minha mente irracional, aqui nós sabemos o caminho a seguir e não estamos sós. Olha, queria sublinhar algumas coisas que a Marina está colocando aqui. Uma coisa que, veja, não adianta a gente querer recorrer a Deus, a gente querer recorrer à luz, se nós não estivermos abertos ao encontro dessa luz interior. Diz assim, Deus ajuda quem tem coragem, não é? Você pega a prece do Pai Nosso, Pai Nosso, você precisa conjugar o pronome nosso para chegar a Deus, que é se sentir abraçando o mundo. Então, o processo de ligação a Deus, o processo de oração, ele precisa de estar embasado em cima de uma abertura interior, para que nós possamos acessar essa luz e estabelecer a coesão com Deus. Por isso que Marina disse numa etapa aí, não adianta rezar sem que nós estejamos buscando, porque senão fica uma situação superficial, não fica uma atitude profunda, que aí configura efetivamente o que é uma oração, uma reza, que é uma conexão. Não existe conexão se a gente não estiver buscando essa luz interna. Outra questão importante também. É lógico, os fatos do dia a dia, os fatos da vida, nós estamos em constante contato com os sistemas de comunicação. Não é? Vai fazer frio hoje, vai chover, vai faltar luz, houve uma greve, então está difícil de chegar até um local, o mundo está passando por complexidades e a gente precisa de ter a informação. Veja, obter informação para você poder alicerçar a tua rota de entendimento de vida dentro de um propósito iluminado, positivo, isso é uma coisa bacana. Agora, buscar o espetáculo das notícias como se fosse um entretenimento masoquista de tudo que está acontecendo, se deixando envolver pelas coisas, então isso daí começa a ser uma doença, não é? Então, você é um professor, você é um médico, você é uma dona de casa, seja quem você for, que você está buscando se alicerçar no mundo e você precisa de informação para você poder entender qual é a sua entrega, o que você vai falar, o que você vai fazer. Então, o que você faz? Você ouve as notícias, filtra e constrói a tua resposta para o mundo, para você se localizar. Positivo. Agora, ficar ali, rodando, falando, comentando, como se fosse um alcoviteiro, não é? Vamos dizer assim, que é o universo da fofoca, o universo da circulação de um raciocínio ou de um pensamento gratuito, quase que masoquista frente aos dramas e etc. Isso já é uma doença, não é? Já é patológico, já é sair fora do eixo de busca ao qual nós estamos pretendendo, encontro da luz e entrega dessa luz na vida por tudo aquilo que a gente representa, ou que representa a nossa existência, os nossos propósitos. Então enviamos luz para vocês. Uma luz no teu coração. Até. Esse é um programa Caminho das Estrelas. Para mais informações, @Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, @Caminho das Estrelas Oficial, @Unispírito. Gratidão.